A Polícia Federal cumpre mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira. Advogados de defesa do ex-presidente confirmaram a operação. Bolsonaro é alvo de medidas restritivas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. As buscas ocorrem no âmbito de uma investigação aberta no Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira, 2 dias depois do anúncio do tarifaço de Trump. O processo apura crimes de coação no curso do processo, obstrução e ataque à soberania. A defesa do ex-presidente afirma que recebeu a decisão com surpresa e indignação, a decisão das medidas cautelares severas. Os mandados estão sendo cumpridos na casa do ex-presidente em Brasília e em endereços ligados ao Partido Liberal. Entre as restrições, Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar redes sociais. Bolsonaro também terá de permanecer em casa entre as 7 horas da noite e as 7 horas da manhã e foi proibido também de se comunicar com embaixadores, diplomatas estrangeiros, com outros réus e investigados pelo Supremo Tribunal Federal, além também de não poder conversar com o filho Eduardo Bolsonaro. Nós estamos acompanhando, é claro, minuto a minuto, passo a passo e vamos trazendo as atualizações ao longo deste Oeste com elas e também ao longo de todo o dia aqui na Revista Oeste, é claro. Marina Helena, por onde a gente pode começar, né? Por que será que veio essa ordem? Há uma preocupação de que Bolsonaro deixe o país ou já é um início de uma prisão mesmo do ex-presidente para tirá-lo como previsto, né? E a intenção do Supremo de Alexandre de Moraes sempre pareceu ser essa, né? Prendê-lo e tirá-lo das eleições do ano que vem, assim como seus aliados. O que acontece é que o sistema quer o caos. Essa que é a grande verdade. A gente vê que depois, ontem, saiu, a gente vai falar aqui também, né? Mas o Donald Trump fez uma carta especificamente para Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, inclusive, tarde da noite, né? Fez um pronunciamento nas redes sociais que talvez seja o último pronunciamento que nós tenhamos acessos do presidente Bolsonaro, né, depois dessa decisão estapafúrdia aí. A grande realidade, Adriana, é que nos últimos dias ele deu várias entrevistas, né, dezenas de entrevistas aí, inclusive para as mídias tradicionais. Ele entrou completamente no holofote de novo, depois do Trump trazer dentro do tarifaço ali as questões mais importantes hoje no Brasil, que dizem respeito ao judiciário, a questão da censura e a questão da perseguição à direita e da perseguição de Jair Bolsonaro. Então, ele voltou, né, ao ter um foco aí super relevante e aí o que acontece? O sistema, é claro, que não pode permitir. Então, na minha opinião, é isso. O sistema quer o caos, está dobrando a aposta. A gente sabe que é assim que o Supremo tem agido desde o início lá dos inquéritos do fim do mundo. Nada os faz parar, muito pelo contrário, faz com que eles acelerem cada vez mais, dobrem, tripliquem a aposta. E é isso que a gente está vendo hoje. Então, a gente vai, né, trazer, eu acho que vamos analisar isso com mais calma, mas a grande realidade é essa: eles querem o caos. Os pronunciamentos todos do Lula ontem e hoje, essa decisão, logo hoje, gente, né? É claramente, para mim, com esse intuito. E uma coisa só para terminar aqui, que eu acho que é a mais grave disso tudo, é colocar o presidente como incomunicável. Ele não pode falar com o filho, ele não pode falar com ninguém, nem embaixador e ninguém lá de fora, então isso é bastante importante. E ele não pode utilizar as redes sociais, ele não pode dar entrevista, ou seja, calaram, amordaçaram completamente Jair Bolsonaro. Eu falo isso desde o início. Esse inquérito todo vai muito além de colocá-lo na prisão. Tem aí um processo para censurá-lo completamente, porque sabemos que ele hoje é a maior liderança da direita, então ele vai estar completamente excluído de qualquer processo aí até as eleições do ano que vem, e resolveram antecipar isso, porque ele estava com um holofote gigantesco, podendo falar dos abusos que tem sofrido, né? Estava ali com o microfone na mão, cortaram. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai avaliar também algumas falas de Lula, que andou dando em entrevista internacional, em evento aqui no Brasil, se referindo a Trump, também a Jair Bolsonaro, mas já que a Marina comentou, antes de passar para a Paula, vamos ver aqui no telão justamente essa carta de Bolsonaro ontem a Jair Bolsonaro, especificamente endereçada, também a porta-voz dos Estados Unidos respondendo a Lula, dizendo que Trump não quer não ser imperador do mundo, e esse vídeo que a Marina comentou será um dos últimos que a gente vai ver de Jair Bolsonaro falando agora
pelo menos nos próximos dias, nos próximos tempos. Então vamos lá, está aqui no telão. Aqui a gente vê essa matéria já falando sobre essa notícia da manhã que está lá no site da Revista Oeste. E aí a carta, né, essa é uma carta da defesa do Bolsonaro, né? A gente tem a carta aqui, ó, do Donald Trump, que diz o seguinte: tenho acompanhado o tratamento terrível que você está recebendo de um sistema injusto voltado contra você. Justamente essa. Dear Mr. Bolsonaro, começa assim a carta. Esse julgamento deveria terminar imediatamente. Não estou surpreso em ver que você lidera as pesquisas. Você foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país. Compartilho do seu compromisso em ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, promovidos pelo governo atual. Manifestei veementemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política de tarifas. E minha sincera esperança é que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar adversários políticos e ponha fim a esse regime de censura ridícula. Estarei observando de perto Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Aí Bolsonaro respondeu através de um vídeo, nós temos esse vídeo também, a gente pode acompanhar agora. Prezado presidente Donald Trump, recebi com muita alegria a sua carta pessoal interessada à minha pessoa. Nela, a sua preocupação com a liberdade de expressão. E também no tocante ao meu julgamento. Estou sendo julgado por um golpe de Estado, dado num domingo, sem tropa, sem armas, com a minha presença nos Estados Unidos. Algo completamente incrível. Um crime inexistente. Querem, na verdade, me alijar do processo político. Alijar a maior liderança de direita da América do Sul. E entendo que eleições sem oposição, e sim, é um golpe. E quero ler aqui o último parágrafo da carta de Vossa Excelência. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo. Pare de atacar os opositores políticos e acabe com esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto. Uma vez, presidente Trump, muito obrigado pela carta. Conte com a minha eterna gratidão. Muito obrigado. Aí a resposta, Paula Camacho, então, de Jair Bolsonaro à carta enviada por Trump, mais uma vez reafirmando, né, por que está impondo as tarifas altas aqui ao Brasil, porque tomou aquela decisão, né, de impor os 50%, e a partir de agora, mega preocupação, né, como fica a partir dessa operação da Polícia Federal nessa manhã, quando essa notícia chegar até os Estados Unidos, até Donald Trump, ele pode aumentar ainda mais, muito mais, essa tarifa ou tomar quais outras medidas, aplicar quais outras sanções aqui ao Brasil. E justamente o Donald Trump que falava, né, sobre a perseguição política que ele observa aqui no país e observa bem de perto, o que ele chamou de caça às bruxas, que só se acirra ainda mais a partir dessa manhã. Pois é, isso tudo que aconteceu hoje de manhã é um recado do STF ao presidente Donald Trump. Porque nós vimos essa semana, né, o presidente Hugo Mota, Davi Alcolumbre e o vice-presidente Alckmin comentando que haveria ali uma negociação, né, para tentar diminuir as tarifas ou até postergar essas tarifas, mas eles não mencionam em nenhum momento a perseguição que o ex-presidente Bolsonaro vem acontecendo com ele e toda essa onda de censura contra as Big Techs, né? Então eles estão ali fingindo que não estava escrito na carta. E o que o Donald Trump fez? Ele está vendo essa movimentação, né, de todas essas pessoas, de todos esses governantes que estão fingindo que ele não falou isso e resolveu explicitar que precisa ser falado. Ele mencionou isso na primeira carta e ele voltou a falar sobre isso ontem numa carta direcionada ao ex-presidente Bolsonaro. Com isso, ele trouxe o caso do Bolsonaro para dentro do jogo. Ou seja, ele quer que isso seja negociado, ele quer que isso seja mencionado, coisa que os nossos governantes não queriam. Então, o que o STF fez? Mostrou, dobrou a aposta e mostrou que ele não vai recuar. Isso é um recado para o presidente Trump. Então, agora nós vamos ver quais serão as consequências dessa atitude do STF contra um pedido do Donald Trump para começar as negociações. Ou seja, provavelmente o que podemos ver aí adiante que não haverá negociações se não tiver o recuo.
Então, sinceramente, eu não vejo como isso pode ser benéfico ao Brasil. Realmente, a negociação está indo por água abaixo. Já, mais uma vez, a gente vai ver as declarações de Lula ontem, super impactantes, diversas frases que se destacam, como quem Trump pensa que é, ele não é o imperador do mundo, se Bolsonaro for condenado, o lugar dele é no Chilindró, dentre muitas outras declarações impactantes que foram, inclusive, também automaticamente já respondidas lá nos Estados Unidos. Mas agora, Marina, realmente, como você avalia? Quer colocar de novo aqui a carta do Donald Trump para a gente avaliar um pouquinho dos pontos que foram descritos? Ele, então, que a questão, gente, assim, vamos lá, não existe nada por acaso, né? E é impressionante o timing. Então, ontem, o Trump envia essa carta a Bolsonaro, em que ele fala claramente que que espera que o rumo aqui, né, haja uma mudança de curso no governo brasileiro, que pare de atacar os oponentes políticos e acabe com esse regime ridículo de censura. Ele foi muito explícito. O que tem aqui nessa carta? O que vocês veem aqui sobre comércio exterior, sobre práticas comerciais, sobre economia? Aqui ele foi muito específico. Pare de perseguir a oposição e acabe com esse regime ridículo de censura. O recado foi dado e certeiro ao STF. Aqui ele nem menciona o presidente Lula, né? Ou seja, ele acabou também tirando completamente do holofote aquela entrevista ridícula que o Lula deu ontem para a CNN Internacional. Ou seja, ele falou coisas graves contra o presidente Trump, mas importante, numa entrevista feita lá nos Estados Unidos, o que levou até a porta-voz americana ter que responder. Então, aquilo ali, o Lula convocou, né, uma declaração em rede nacional, né, fez uma propaganda política repleta de fake news, em pleno horário nobre, propaganda antecipada. Até me pergunta aqui, pode isso, Arnaldo? Mas simplesmente essa carta do Trump ofuscou tudo aquilo, né, e deu de novo o holofote para o Bolsonaro. O Bolsonaro, que, repito, tem tido sim um holofote muito grande nos últimos dias, desde que houve o tarifaço. Por quê? Porque não dá para ninguém que defenda a liberdade hoje no mundo não vê o que está acontecendo com a perseguição a Bolsonaro, aos manifestantes do 8 de janeiro, a censura que está sendo imposta aqui e não se manifestar. E é isso que o Trump deixou claro desde do início, né? Quando ele mandou o tarifaço, ele fala as mesmas coisas e agora nessa carta ele apenas reforça. Então, agora, olha só, um dia depois, a gente acorda com um mandato de busca e apreensão. Dessa maneira, o presidente agora está com tornozeleira eletrônica. Eles estão alegando várias coisas, né? As alegações, aí vamos falar das teorias aqui. Mas uma das alegações é que Bolsonaro poderia fugir do país, que estão fazendo lá busca e apreensão para tentar achar, quem sabe, um passaporte americano que ele poderia usar para sair. Por isso que tem essa questão de não poder falar com o embaixador, não poder se aproximar de nenhuma embaixada. Então, falaram que encontraram $10 mil na casa dele, como se $10 mil, né, fosse muito dinheiro. Mas, enfim, né, já fosse uma prova de fuga, mas é isso que todo mundo e a esquerda agora tá aventando. Então, com essa história de que ele estaria fugindo, imagina, Bolsonaro que ficou aqui do início ao fim, né, sabendo que era muito mais fácil, se fosse a intenção, ele ter feito isso muito antes, né, ele já disse que ia ficar aqui até o final. Então mais óbvio, o processo, né, esse processo novo que foi aberto 2 dias depois do tarifaço, está em sigilo. Vocês podem procurar aí, a gente busca pelo número do processo, está em sigilo, não vem nada, né? Agora, lembrando, é um novo processo 2 dias depois do tarifaço, é esse que está sendo colocado aí. Algumas pessoas com quem eu conversei lá em Brasília acham que pode ter a ver também com a
primeira-dama Michele Bolsonaro, esse tudo que está acontecendo, porque muita coisa foi apreendida, tanto na casa de Bolsonaro quanto nos escritórios que tem do PL, então que podem ser também que queiram trazer ela, arrastar ela de alguma forma para esse processo, porque o que a gente tem visto, Adriana, infelizmente é isso, né? O processo tem ali Bolsonaro, tem os núcleos, mas está se espalhando para sua família. Então, a gente viu que tentaram arrolar o Carlos Bolsonaro, agora o Eduardo Bolsonaro lá fora por atentado de lesa pátria, também outro processo que corre desde que ele foi agora para os Estados Unidos e ninguém sabe, né? Tem essa pesca probatória de tentar conseguir pegar alguma coisa ali, quem sabe o que o Bolsonaro conversou com alguém lá fora, né? Que tipo de mensagens ele recebeu, e não só ele, isso lógico que envolve outros integrantes da família, inclusive a Michele também. Sim, as informações vão chegando aqui em diversos canais de comunicação. Agentes federais que participaram dessas buscas informam ao Supremo Tribunal Federal que foram encontrados, então, aproximadamente 14 mil dólares, os valores vão sendo atualizados, 8 mil reais na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ter dinheiro em casa não é ilegal, mas é preciso declarar à Receita Federal, valores acima de 10 mil dólares. Bom, se a pessoa entrar ou sair do país com essa quantia, os mandados estão sendo cumpridos nessa sexta-feira na casa do ex-presidente e em endereços ligados também ao partido PL. A gente trouxe isso aqui no comecinho, só para refrescar. Os advogados de Bolsonaro dão a seguinte declaração a partir de agora, abro aspas por aqui. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu todas as determinações do Poder Judiciário. Mais uma vez, a gente traz aqui também quais são as determinações, então, impostas a partir de agora pelo Supremo Tribunal Federal a Jair Bolsonaro, que são uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar entre 7 da noite e 7 da manhã e finais de semana. E essa proibição de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, além de se comunicar com outros réus investigados, até mesmo com seu próprio filho Eduardo Bolsonaro, e essa proibição de acesso às redes sociais, né? Então, a Polícia Federal encontrou também, segundo as notícias aqui, um pendrive no banheiro da casa de Jair Bolsonaro, esses dólares que falamos, e uma cópia de uma ação contra Moraes nos Estados Unidos, né? Essa ação que estaria sendo relacionada ao processo contra a Rumble, né? O processo que a Rumble apresentou à Justiça dos Estados Unidos contra Moraes em fevereiro e que foi aberto em conjunto com o grupo de comunicação Trump Media e também a Rumble, né? Rumble e Trump Media Technology Group, que é do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente tem a resposta da comunicadora, né, do governo norte-americano, as falas de Lula. A gente daqui a pouco pode trazer justamente, então, algumas dessas falas de Lula e o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, também apostos para trazer para a gente já um pouco do início da repercussão internacional a partir dessa ordem do Supremo Tribunal Federal, essa ação deflagrada da Polícia Federal aqui no Brasil. Dentre as declarações de Lula ontem, a Marina comentando, né, foram diversas. Teve uma que me chamou muita atenção também. Lula disse que Trump jamais negociou 10% do que ele já negociou nessa vida. Olha o quanto está alienado da realidade, o quanto subestima Lula e o governo atual, o presidente dos Estados Unidos e uma nação como os Estados Unidos. Não, isso é uma coisa impressionante, né? Porque o Lula foi completamente ignorado em toda a comunicação do Trump até agora. Essa que é a realidade. Ao contrário do que ele tem feito, que ele fala de Trump e Bolsonaro o tempo inteiro, né? Ontem ele fez um comunicado, né, em rede nacional do Brasil para falar que o Brasil está sendo chantageado, né? E todas aquelas mentiras que ele falou em horário nobre, pago pelos nossos impostos, em propaganda eleitoral gratuita, repleta de fake news, paga pelos nossos impostos. Tipo, poxa, poderia isso, né? Então, é uma loucura o que a gente tá vendo. E falou, dentre as barbaridades, essa, né? Como se o Trump, né, que foi um empreendedor a vida inteira, que fez várias negociações, escreveu um livro a respeito disso, que é presidente, já foi presidente, né? Tá sendo pelo segundo mandato do país que é a maior potência militar e econômica do mundo, né? E aí o Lula, que foi sindicalista, né, presidente do Brasil, mas vamos comparar o Brasil com os Estados Unidos, gente,
pelo amor de Deus, né, haja de fato senso de nenhum, né, do seu tamanho. Então, isso é bastante preocupante. Mas a gente sabe, Adriana, eu sempre falo isso é bem o perfil de ditaduras, né? Tem um documentário incrível que diz assim, Como Ser um Tirano, né? É um documentário muito bom. E aí ele pega todos os tiranos da história da humanidade, todos os ditadores. E aí qual que é a regra número 1? Qual que é a regra número 1 do tirano? É arrumar um inimigo. É ter o nós contra eles. E de preferência quando é um inimigo internacional. Aí que a coisa, né? Ou então aqui dentro, e depois lá fora. Então eles usam disso o tempo inteiro. A gente olha as declarações, né, do Maduro e são todas iguais. Tem lá o Maduro falando... Aliás, Smith, você tem o vídeo aí do Maduro, aquele trechinho que ele fala... A gente já separa lá e exibe, sim. Se tiver aí, que ele fala bem isso. Ele fala pro Donald Trump agora. É um vídeo... Vamos colocar? Vamos e aí a gente comenta. Nem... Para que con amor y la experiencia que tenga y le digamos a Donald Trump con Venezuela, no te metas. Hands off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediato. Triunfo. Nuestra venganza será el campeonato para Venezuela. Bom, qualquer semelhança não é mera coincidência. Quem assistiu ontem, né, aquela palhaçada que a gente teve que ver aí em horário nobre, goela abaixo, bancada pelos nossos impostos, vê que é a mesma linha. E aqui no Brasil, vamos lembrar, não é o Lula o grande ditador, né, gente? Também vamos lembrar disso, né? Ele é... dono da chave da casa. Tem menos fios de cabelo, vamos dizer assim. Então, e ele tá dobrando a aposta, porque isso que aconteceu hoje, a gente tem que lembrar, é uma ação do Supremo. Foi o Supremo que autorizou a Polícia Federal a fazer isso um dia depois que a gente vê essa carta de Trump falando da perseguição política e falando da censura. Então, o que fez o Alexandre de Moraes? Mandou, né, autorizou esse mandato aí. E justamente Lula falando ontem nessa declaração em rede nacional, o Brasil é dos brasileiros, quem manda no Brasil é o povo brasileiro, mesmíssima linha da Venezuela, peitando, continua enfrentando Donald Trump, dobrando a aposta e a resposta vai vir, já sabemos, né, com muita preocupação, a gente aguarda agora a repercussão nacional e internacional de todo esse ocorrido nessa manhã, dessas últimas declarações, dessas últimas horas, hein, Paula? Que tá difícil acompanhar, é uma fala atrás de outra, uma dessa parte, uma de outra parte, né? E daqui a pouquinho também já postos aqui com a gente, Dr. André Marcília e Ivan Kleber, ao vivo de Londres, para trazer um pouquinho da repercussão no cenário internacional. Você deve lembrar o Paulo Guedes falando que, né, se o PT voltasse em um ano, viraríamos a Venezuela. Ele errou ali o tempo, mas estamos caminhando aí a passos largos a virar uma Venezuela mesmo, né? Estamos aí com perseguições políticas, com censura e agora com presos políticos, né? Um ex-presidente que agora está preso em casa por questões políticas, né? Não tem nenhuma coisa jurídica, nenhum crime jurídico que justifique a prisão dele. E esse processo, né, que colocou o ex-presidente com tornozeleira em casa é referente ao seu filho, Eduardo Bolsonaro, porque ele já declarou que mandou 2 milhões de reais para Eduardo Bolsonaro manter-se lá nos Estados Unidos e isso está sendo usado contra ele como financiamento de questões de traições contra a pátria e que eles estão alegando contra o Eduardo Bolsonaro. Inclusive o PT, não sei se nós vamos comentar isso ainda hoje, o PT pediu novamente a prisão do Eduardo Bolsonaro com essa desculpa que ele está ali ferindo, sendo um traidor da pátria, ferindo a soberania do Brasil. Então, eles estão usando isso contra o presidente Bolsonaro por ele ter mandado esse dinheiro para eles e também com a desculpa aí que usando a carta que o Donald Trump mandou ontem para o Bolsonaro, falando que é ele que está ali fazendo toda essa movimentação contra o Brasil. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.el.